Boa noite, como vai? Estamos começando o Opinião Pernambuco. Vamos voltar hoje ao tema das tensões políticas na América Latina. Desde o último acontecimento, quando tivemos a invasão do espaço aéreo do Equador por parte da Colômbia, num confronto direto com os guerrilheiros da Farc, inclusive com a morte do segundo líder da organização guerrilheira, e desde então nós tivemos uma série de acontecimentos que vamos tentar desdobrar no programa de hoje, conversar também sobre perspectivas das consequências desse momento de conflito na América Latina. Os conflitos internacionais entre estados são geralmente motivados por questões de segurança do Estado, não é? Questões de segurança nacional. Esse é o grande tema que provoca os conflitos. E geralmente baseados em questões territoriais, em recursos minerais, recursos que podem ser transformados em riquezas. Não me parece, nesse caso, que o conflito seja motivado por questões de segurança nacional de nenhum dos três países envolvidos. O que está mais, exceto para a Colômbia. Para a Colômbia é sim questão de segurança nacional, na medida em que você tem um grupo terrorista, guerrilheiro, ou um grupo que está tentando subverter a ordem. Então, nesse sentido, a situação para a Colômbia é de desconforto total, porque isso afugenta investimentos, isso gera um clima de terror permanente na população. No caso da Venezuela e no caso do Equador, a questão de segurança nacional não estão presentes. A Venezuela sequer ela foi tocada pela Colômbia de qualquer, vamos colocar assim, não houve nenhuma agressão da Colômbia à Venezuela. Muito pelo contrário, quem está sendo agredida pela Venezuela é a Colômbia. Na medida em que você tem um grupo guerrilheiro ou terrorista num Estado democrático e este grupo encontra apoio em um país vizinho para lá reunir suas forças e voltar a atacar dentro do Estado, do seu Estado, no caso da Venezuela, de Hugo Chávez, uma intromissão nos assuntos internos da Colômbia. André, nesse ponto aí eu tenho uma dúvida, eu não acompanhei esse detalhe, eu não estou informado. A OEA conseguiu comprovar se aquela documentação apresentada pela Colômbia, que comprovaria o envolvimento do governo equatoriano com as Farc, se aquela documentação é verdadeira, as cartas e tudo aquilo, ou ainda não? Isso ainda não. Não, isso, pelo que me consta, não houve nenhum tipo de auditoria para saber se procede ou não. Então ainda trabalhamos com a questão de hipótese, uma hipótese muito forte. Ainda extremamente forte, porque, veja bem, as Farc invadiram o território brasileiro algumas vezes, e todas as vezes elas foram repelidas pelo Exército Brasileiro. Ou seja, se o Brasil tolera a frequência, a permanência das Farc em seu território, ele toma partido. E ele toma partido contra um país vizinho e que é um país democrático. Mas ainda assim você concorda que a saída, num caso desses, é buscar uma mediação internacional. Você não pode unilateralmente resolver invadir o território inimigo e já partir para o conflito. De repente, a Colômbia deveria ter ido ao OEA antes para tentar pleitear uma solução para essa questão do Equador, não? Olha, depende da estratégia que você quer, você pode perder a oportunidade. Se o objetivo era eliminar o seu oponente e você sabe onde ele está e você perde aquela oportunidade, talvez, do ponto de vista de uma estratégia para a derrubada das Farc, não fosse a mais adequada. Mas é que eu não entendo, como leigo do assunto, como é que, por exemplo, você eliminar de repente o segundo cabeça de uma organização, que é uma organização grande, e ao mesmo tempo colocando em risco, como o professor falou, quer dizer, é o segundo maior parceiro econômico do Equador, é a Colômbia. O primeiro são os Estados Unidos. Não há muito mais em jogo aí, de repente? Não, mas há uma relação de desequilíbrio, porque a Colômbia é muito grande em relação ao Equador. Certo. Esse é um ponto. Outra coisa... Se as perdas são...